Olá, o tema de hoje é: o sofrimento não é uma penalidade. Fui novamente cativado pela história do pecado de Davi contra Urias, que foi um assassinato, e Batseba, um adultério, bem como pela reação de Deus, que está em 2 Samuel, capítulo 11 e 12. Davi reconheceu que o autor de tais ofensas merecia a morte. Contudo, o profeta Natan lhe disse no final: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Isto é graça admirável. Deus perdoa o pecado e remove a penalidade de morte. Embora o pecado tenha sido perdoado e removida a sentença de morte, Natan disse: mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Apesar de haver o perdão, ainda permanece alguma penalidade por causa do pecado. Destaquei o vocábulo penalidade porque acredito que temos de distinguir as consequências do pecado perdoado das consequências do pecado não perdoado. Estas são adequadamente chamadas de penalidades. Aquelas deveriam ser chamadas de consequências disciplinares, ou seja, estão relacionadas ao pecado e refletem o desprazer de Deus para com este, mas não tem como alvo a justiça equitativa. O objetivo das consequências do pecado perdoado não é acertar as contas exigidas por uma penalidade justa. É para isso que existe o inferno. Existe um julgamento cujo propósito é vindicar o direito por meio da restituição do erro, estabelecendo assim a equidade no reino de Deus, um reino de justiça. A cruz faz isso para aqueles que estão em Cristo e o inferno faz para todos aqueles que não estão em Cristo. A maldição que merecíamos foi lançada sobre Cristo na cruz. Se cremos nele, Gálatas capítulo 3, versículo 13, mas recairá sobre nós no inferno se não crermos nele. Mateus 25, 41. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. Se Deus perdoa o pecado e, conforme aconteceu com Davi, os trata como não merecedores de punição, isto é apenas um misericordioso adiamento na retribuição. Ou o pecado é corrigido na cruz, conforme Paulo disse em Romanos 3, 25, ou será no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, como está em Romanos 2, 5. No entanto, o alvo das consequências do pecado perdoado, as quais são enviadas por Deus, não é acertar as contas exigidas pela penalidade da justiça. Os alvos dessas consequências são, primeiro, demonstrar a excessiva malignidade do pecado. Segundo, mostrar que Deus não trata com leviandade o pecado, mesmo quando deixa de lado a punição. Terceiro, humilhar e santificar o pecador perdoado. Em Hebreus 12, 6, nos ensina que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O propósito não é penalizar, e sim purificar. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. É o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 10 ao 11. Nem toda a dor da disciplina ordenada por Deus resulta diretamente de algum pecado que cometemos, mas todas as dores são designadas para o nosso bem como pecadores perdoados. É imensamente importante que ensinemos isso no tempo em que existe desequilíbrio de ênfase na ternura perdoadora do Pai e exclusão da severidade perdoadora do Pai. Por isso, muitas pessoas não têm quaisquer parâmetros para lidar com as consequências do pecado em suas vidas.
exceto o de subestimar a preciosidade do perdão ou de acusar a Deus de castigo duplo em punir o que já foi perdoado. Pelo poder da verdade e do Espírito, temos de aprender a nos deleitarmos na graça de Deus, no perdão dos pecados, na esperança da glória e no gozo do Senhor, ao mesmo tempo que estamos sofrendo as consequências de pecado perdoado. Não devemos igualar o perdão à ausência de consequências dolorosas. A vida de Davi é uma ilustração vivida desta verdade. Eu quero fazer uma oração por você. Meu Pai, perdoa os nossos muitos pecados. Sabemos que muitas vezes enfrentamos as consequências desses erros que para nós servirá de maturidade, de fortalecimento, de evolução espiritual. Mas entendemos que a Tua graça nos alcança e a Tua misericórdia é quem nos sustenta, meu Pai. Alcance agora aqueles que por um motivo qualquer erraram, mas que imploram agora pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia, que assim seja para sempre. Amém e amém. Que Deus perdoe você e que Ele, com a sua infinita misericórdia, te alcance neste dia. No próximo programa, mais um tema aqui para você. Até lá. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.